Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que rola no nosso São Paulo Futebol Clube, nosso tricolor do Morumbi, eu trago aqui pra vocês sem enrolação nenhuma. Vamos direto ao ponto. Vou manter vocês informados de tudo todos os dias. Galera, só um recadinho antes da gente começar. Se inscrevam aí no canal, ative as notificações para vocês não perderem nenhum vídeo que eu posto. Eu vejo às vezes vocês em dúvida. Dá uma olhada aí se você não está inscrito. É muito fácil, é de graça também no botão inscrever-se. Clica aí no botão inscrever-se e ative as notificações que você não perderá nenhum vídeo. E galera, só um recadinho antes. Isso agora é um pedido meu para vocês, rapidinho, de forma muito humilde, eu peço para vocês deixarem like. Vão tacando o dedo no like, porque isso não custa nada para vocês, é de graça também e ajuda demais no trabalho diário aqui, no trabalho do dia a dia do canal. Por isso que eu peço encarecidamente o like para vocês. Posso contar com isso? Vai deixando o dedo no like aí. Obrigado mesmo. E compartilhem, joguem nos grupos, compartilhem onde vocês quiserem compartilhar esse vídeo sobre tudo. Todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que rola no nosso São Paulo Futebol Clube, eu vou trazer vídeo para vocês todos os dias, atualizando vocês de tudo. Já temos uma notícia muito legal, na minha opinião, e eu quero que vocês comentem sobre isso, que é referente ao Rafinha. Rafinha meio pé da vida, Rafinha espanou, né? Espanou, tô brincando, mas foi no bom sentido, Rafinha, eu já tô cansado já. Não foi com essas palavras, não foi desse jeito, mas ele já tô cansado já. Todo mundo me perguntando isso, muita coisa em volta disso. O Rafinha falou que vai se aposentar no ano que vem, em 2024, mas vai ficar no São Paulo. Tudo indica, é muito provável que vai ficar no São Paulo até o final do ano, tá, gente? Ele deixou em aberto, não se sabe se ele vai ficar até o meio ou até o final, mas eu acredito muito que o Rafinha fique até o final do ano que vem, 2024, e se aposenta no final. Eu quero que vocês comentem sobre isso. O Rafinha, ele é um dos caras que ele quebrou bastante paradigmas para nós nesse sentido, né? Nós que estávamos com muito trauma, né? Muito traumatizado de jogadores mais velhos, de jogadores que vinham para o São Paulo depois de toda a carreira que já tivessem tido na Europa ou em qualquer outro lugar. Só que o Rafinha, ele excedeu demais as expectativas, né? Começou de forma interessante no São Paulo, depois caiu e agora está jogando demais com o Dorival. Dá para ver que o Rafinha, né, que o trabalho do Rafinha não dependia só dele, não dependia só do futebol dele, dependia de um time bem montado, de um time bem encaixado, de um time bem entrosado, com as peças ali bem definidas. Até que um técnico que soubesse qual jogador joga em qual posição e tal, que o Rafinha só precisava disso para despontar, para conseguir fazer o bom trabalho dele, para conseguir colocar toda a experiência dele, todo o bom futebol dele em campo, no São Paulo. Então isso é muito legal. Com o Dorival aí, isso mudou bastante e deu muito certo, né? Quero que vocês comentem. Eu estou muito feliz com a continuidade do Rafinha. Sei que ele é bem velho, mas com o futebol que tem jogando, para mim, ele consegue jogar mais 6 meses, um aninho. Com esse futebol, ele consegue jogar assim. Eu tô bastante feliz e foi engraçada essa história, né? Muito interessante. Comentem o que vocês acham. Galera, Rames Rodrigues foi convocado de novo para a seleção. O Rames é muito importante a gente falar do Rames porque nós estamos esperando, né? Nós estamos esperando o nosso reforço da Europa, né? O cara que jogou no Real, no Bayern de Munique, o Rames que nós conhecemos e que já mostrou belíssimas atuações pelo São Paulo. Nós estamos esperando demais o Rames acontecer no São Paulo, né? Ele finalmente ser colocado, ele finalmente a gente, eu acho que da mesma forma como eu acredito que a maioria de vocês também, pelo que eu já percebi aqui, não é que a gente não admite muito que o Rames não seja titular. A gente não entende, né? Como é que um cara desse nível, como é que um cara com essa bagagem não é titular do São Paulo, né? Não é cotado para ser um dos titulares do São Paulo. Eu acho que é isso que a gente não entende direito. E o Rames, quando ele chegou, a gente falou, ele realmente ele não tá aguentando, deve estar muito mal fisicamente. Eu não, né, galera? Quem me acompanha há mais tempo sabe. Eu alertei, eu falei, não tem nada com o físico do Rames. Ele não era matemático, ele não era pianista antes de chegar no São Paulo. Ele não precisa de 6 meses, um ano de adaptação. Não, ele era um atleta. E deu para ver que o físico dele não está nem um pouco, né? Nem um pouco fora. Talvez um pouquinho de ritmo logo quando ele chegou, mas ele mesmo já reverteu isso, né? Ele, nos últimos jogos que ele jogou, basicamente em todos os jogos, ele foi um dos melhores jogadores do São Paulo, se não foi o melhor, e todo mundo concorda com isso. Eu acho que é isso que nos deixa mais
que a gente estranha ou que fica até um pouco triste com essa história do Rames. Não quero tirar a posição do Nestor, do Alisson, não quero tirar a posição do Rato, de ninguém, de ninguém. Eu só tô falando que o Rames, pelas características que ele mostra, ele nos prova, jogo após jogo, minuto após minuto, que ele está bem fisicamente e que tem. Acho que o que mais pega a gente é que ele tem nível, tem qualidade para ser titular do time do São Paulo. Principalmente se falando desse futebol brasileiro, que nós vemos, né, que um jogador diferenciado, que um jogador, quando ele tem características diferentes, ele se sobressai e se sobressai muito, muito no futebol brasileiro aqui. Eu quero que vocês comentem sobre isso, porque o Rames não é surpresa nenhuma, né, ele foi convocado de novo, mas eu acho que, independente de tudo, independente de toda essa discussão, de todo esse contexto, de todas essas dúvidas, de tudo isso que está acontecendo, independente, nós estamos esperando o Rames Rodrigues de uma forma muito mais ativa nas próximas temporadas do São Paulo, nas próximas temporadas importantes que o São Paulo irá enfrentar. Nós estamos esperando esse cara que chegou e que o pouquinho, né, o pouquinho que a gente viu já mostrou pra gente que tem muita lenha para queimar aí. Galera, notícia simplesmente fantástica no São Paulo. São Paulo, de uma forma impressionante, mudando muita coisa. Nós tivemos tem um esboço de um balanço aí, uma ideia de um balanço de que o São Paulo muito provavelmente vai fechar positivo e tem que falar disso de forma junta, que é o balanço do São Paulo, a situação financeira, né, que agora o São Paulo tem que fechar no positivo e nós estamos vendo na prática a situação financeira do São Paulo melhorando, uma coisa que foi uma dor gigantesca para nós nesses últimos tempos, nesses últimos vários anos. Foi uma coisa muito dolorida, muito sofrida para nós são paulinos que não convivíamos com isso, mas isso está melhorando. Agora tem um esboço aí rolando na internet de que está melhorando a situação financeira do São Paulo e nós vamos ver isso no papel já agora. Nós já vamos ver isso no papel. E a situação médica do departamento médico de São Paulo, outra coisa que nós éramos modelos em um passado recente, digamos assim, mas em um passado nós éramos modelo e aparentemente caímos demais. Agora isso está melhorando e quem deu uma dica disso para nós lá atrás foi o Mister Dorival Júnior logo quando ele chegou. Ele chegou e falou espantado. Falou, gente, eu entendo o quadro do São Paulo, é emergente, é complicadíssimo, principalmente essas questões de lesões, mas as coisas não são assim. Então o Dorival lá atrás já tinha dado uma dica para nós de que talvez tinha algum trabalho físico, poderia ser que tinha algum trabalho físico sendo feito errado com os atletas do São Paulo. E isso não era o departamento médico, era na ponta, era antes, era na ponta do campo. Então, se você não souber lidar com os jogadores, se você não souber enxergar, se a sua comissão técnica, né, fizer algumas coisas erradas, você vai estourar o jogador. Você vai estourar o músculo do jogador por causa da intensidade. E está provado e está comprovado que o trabalho do Dorival melhorou isso, porque nós temos um quadro muito reduzido de lesões. O que é mais interessante, perdemos vários jogadores ao longo desse período que o Dorival tá aí, e o volume do retorno desses jogadores foi muito mais rápido do que nós estávamos acostumados. Então os jogadores eles davam uma estouradinha, mas parece que uma estourada correta ali, porque o Dorival sabe dosar isso. Estourada correta, né? O cara se machucava, mas não arrebentava, não estragava o jogador, né? Isso é muito importante. E agora nós temos voltas simplesmente que nós nem esperávamos mais, como Erisson. O Erisson tem rumores de que pode já ser relacionado no jogo contra o Vasco. Eu acho muito difícil, mas isso não importa. Nós seguramos a barra sem o Erisson. O Erisson, para mim, é um banco interessante. Não acho ele um centroavante espetacular, bom, mas para ser reserva do Caleri, eu acho o Erisson interessante. Para mim, ainda teria mais coisas para mostrar no São Paulo. E está voltando, um jogador que a gente esperava nem voltar mais. Se não voltasse durante um ano, nós não iríamos nos surpreender. E o Erisson está voltando já a jogar no São Paulo. Nos próximos jogos, pode ser que a gente tenha o Erisson relacionado. Outro jogador que nós não esperávamos nada é o Juliano Galopo. Jogador muito importante para o elenco do São Paulo. Cara que
por mais que nós não vimos muito, agradou toda a torcida. No pouco que jogou pelo São Paulo, nós vimos que foi muito injustiçado quando em alguns eventos, em algumas oportunidades ali, nós vimos que o Juliano Galo era injustiçado e já está basicamente pronto para jogar. O que é mais importante disso também é que nós não temos, a temporada do São Paulo está acabando. O São Paulo vai jogar com o time titular no Campeonato Brasileiro e vai finalizar o ano, vai finalizar a temporada, e nós não temos pressa para colocar esses jogadores que estão voltando de lesão de uma certa forma, até que em um quadro melhor do que nós imaginávamos. Então, é muito bom. Nós temos dois jogadores em pontuais, como Erisson e Galo, porque a gente ficou sem notícia, estão voltando para o elenco do São Paulo. E um outro jogador que é muito importante, eu sei que é muito importante para a maioria de vocês, por conta da posição, que é o zagueiro Ferrarese. Esse já está pronto para jogar. Já estava pronto no mês passado, já estava pronto para fortalecer o time do São Paulo, só não voltou porque o Dorival, para mim, um acerto. O Dorival e a comissão técnica, de forma cautelosa, falou: não, nós estamos com a zaga montada, com o Arboleda liberado, temos a reserva, que é o Diego Costa e o Alan Franco, não precisa arriscar o Ferrarese. Então é um trabalho, para mim, muito melhor desempenhado, que os resultados vêm tanto em campo quanto nas não lesões ou na diminuição das lesões mesmo. Então é simplesmente fantástico. O São Paulo está completo agora. Claro que tem o Igor Vinícius, tem alguns para voltarem, mas finalmente nós estamos com o elenco tá aí, não tá sem 10, 12, é simplesmente fantástico. O São Paulo está com o time completo agora. Eu quero que vocês comentem sobre isso. E galera, tem a questão do Bruno Henrique também, que ainda não está encerrado. O São Paulo tem um interesse oficial e tem muito suspense, tem muito mistério acontecendo em volta disso. Para mim, ele não vai pro Palmeiras, tá? Falam que o Palmeiras estava com uma proposta astronômica, a gente vê isso direto. Pode até, eu acredito no interesse real, oficial do Palmeiras pelo Bruno Henrique, mas o São Paulo ainda não está descartado dessa situação do Bruno Henrique. Nós entendemos, e eu vou explicar para vocês por que para mim o São Paulo não está descartado dessa história ainda. Porque é o seguinte, tem mesmo as informações que chegam e são de fontes seríssimas do Flamengo, tá? Tem mesmo, o Bruno Henrique sempre deu, aparentemente, tá? E são informações bem sérias. O Bruno Henrique e o staff dele sempre deram prioridade pro Flamengo. Rolou alguma coisinha ali, eu acho que foi mais no sentido do Bruno Henrique querer mais moral dentro do Flamengo, parece. Mas a verdade é que o Bruno Henrique e o staff dele sempre deram prioridade pro Flamengo. Sempre esperaram. E aí, Flamengo, cadê você? Cadê você? O que dá para entender é que o Bruno Henrique, aparentemente, eles querem continuar no Flamengo. Eles querem ficar lá no Flamengo e por isso que esperam. E por isso que eu imagino também de... O Flamengo pode fazer uma proposta... Aqueles 2 milhões por mês que o Palmeiras ofereceria e tal, isso é muito na especulação. Mas independente disso, vamos até usar isso como base para eu dar um exemplo para vocês. Se o Flamengo entrasse com uma proposta aparentemente menor que a do Palmeiras, o Flamengo no âmbito de renovação, e fizesse uma proposta menor pelo Bruno Henrique, um pouco menor, eu acredito que o Bruno Henrique ficaria no Flamengo pelo gosto do jogador. É por isso que eu não descarto uma vinda do Bruno Henrique pro São Paulo. O Bruno Henrique já não é um jogador tão novo, além de ser um excelente jogador, é um jogador muito experiente que está nesse momento analisando contexto na carreira. Para mim, o Bruno Henrique prioriza de uma certa forma o Flamengo por conta que ele já é ídolo lá, a torcida, a maioria lá adora ele já tem uma história, ele já é muito adaptado com o elenco e com o clube, então o Bruno Henrique e o staff do jogador colocam isso na balança. Por isso que para mim o São Paulo, independente da situação financeira, do dinheiro, estaria na frente até mesmo do Palmeiras, caso o Bruno Henrique não fosse ficar no São Paulo. Caso o Bruno Henrique não fosse ficar no Flamengo, eu acho que o São Paulo estaria à frente do Palmeiras, porque o São Paulo ofereceria um salário aparentemente menor, mas não tão menor. São Paulo tem uma baita proposta de projeto futebolístico, tem a questão do Rafinha, que é amigo do Bruno Henrique, tem a questão do Dorival Júnior, que o Bruno Henrique adora o Dorival e o Dorival adora o Bruno Henrique, já trabalharam junto, e para mim não dá para não... para mim não existe não falar de qualquer jogador que vai vir para o São Paulo sem falar do Lucas e do Rames, que eu acho que isso chama a atenção de qualquer atleta. Você fala, os caras lá tão bola, eu quero entrar nesse time. Pro goleiro isso é importante, eu quero me destacar junto com esses caras. Os caras vão longe, os caras são fortes mesmo. Isso
por essa. Isso não me tira da cabeça que o São Paulo ainda seria uma boa opção caso ele não fique no Flamengo, tá? Mas eu quero que vocês comentem sobre isso, isso é muito importante. Qualquer coisa eu vou atualizando vocês, galera. O vídeo aí foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, vão deixando like. Obrigado e até a próxima.